Hoje eu acordei com uma frase na cabeça que eu já vi sendo dita por várias pessoas, então eu não sei exatamente se tem uma autoria ou se já é um ditado popular, que é o seguinte: quem não está confuso é porque está muito mal informado. E o dia de ontem, quanto mais as horas avançavam, quanto mais as coisas aconteciam, mais as pessoas que estavam bem informadas ficavam mais confusas. E até agora a gente não sabe exatamente o que está acontecendo no Brasil e o que pode acontecer. Eu sou Marilis Pereira Jorge, você está no My News, bem-vindo aqui ao meu cantinho. E se você está chegando agora, quero te convidar para se inscrever no canal, apertar o sininho para receber as notificações. E você que é meu parceiro, repitam comigo: de tédio a gente não morre mesmo. Que segunda-feira foi essa, gente? Que a gente viu um dos homens mais fortes do governo Bolsonaro cair e ter uma dança de cadeiras, porque não foi exatamente uma reforma ministerial, né? A gente viu uma dança de cadeiras, algumas pessoas saindo de alguns cargos, indo para outros, mas hoje, terça-feira, na hora que eu tô gravando o vídeo, a gente já tem mais uma notícia, saiu uma nota oficial aí, dizendo que os comandantes das Forças Armadas estão entregando o cargo. O que está acontecendo no Brasil? É difícil dar uma resposta. Inclusive porque a linha de raciocínio desse governo e do presidente não é exatamente uma linha, né? É um emaranhado de confusões. A gente já viu o governo Bolsonaro mudando de trajetória, mudando o tom do discurso algumas vezes durante esses 2 anos e 3 meses que a gente tem desse governo. Como é que a gente sobreviveu até agora? Quer dizer, muita gente, infelizmente, não, inclusive por essa política nefasta de saúde pública que a gente tem no Brasil e que a gente continua vendo uma escalada absurda no número de mortes por conta da Covid. Mas voltando ao dia de ontem, tudo isso começou no domingo, quando um policial militar em Salvador estava armado, começou a atirar para o alto e gritava aparentemente em defesa de trabalhadores que não poderiam trabalhar. E depois de 3 horas ali de negociação, ele acabou sendo morto por policiais do BOPE, contra quem, inclusive, ele acabou atirando. A gente viu a deputada federal a Bia Kicis ir para as redes sociais, ela também é presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o que é inacreditável. Eu já falei sobre a deputada em algumas situações, é inacreditável que uma pessoa que tem um currículo como dela, que está sendo investigada na CPI das fake news, de ter participado de alguma forma nas manifestações antidemocráticas que aconteceram no ano passado, contra o Congresso, contra o CPF, e essa pessoa está à frente da Comissão de Constituição e Justiça, que é ali, né, é a pessoa que está... É a pessoa que tem o dever de zelar pela Constituição. É inacreditável. Ela foi para as redes sociais e fala o seguinte: soldado da PM da Bahia, batido por seus companheiros, morreu porque se recusou a prender trabalhadores. Disse não às ordens ilegais do governador Rui Costa da Bahia. Esse soldado é um herói. Agora a PM da Bahia parou, chega de cumprir ordem ilegal. Ela depois apagou, fez uma série de acusações levianas ali, ela apagou o tweet, mas o estrago já está feito. A gente sabe como esse tipo de coisa se espalha como fogo no cerrado, e faz uma destruição, causa uma destruição enorme, porque serve a narrativa bolsonaristas e serve para insuflar as pessoas contra governadores e prefeitos, como a gente tem visto. E isso é um caminho muito perigoso que a gente vê sendo tomado. Eu já escrevi na Folha, eu já falei aqui, esse tipo de atitude só mostra que há sim uma tentativa do bolsonarismo e do presidente Jair Bolsonaro de cooptar as polícias, né, para o seu lado, de fazer com que os policiais acabem apoiando qualquer ato antidemocrático que ele possa ter. O que a gente viu ontem com essa troca toda? Por outro lado, o Bolsonaro dá sinais de cada vez mais estar entregue aí de bandeja para o Centrão. Depois de mais uma crise provocada pelo Ernesto Araújo, que bateu de frente, inclusive foi lá tretar com a Cátia Abreu, uma senadora, e viu feitiço virar contra o feiticeiro, porque os senadores aí partiram para cima dele, Bolsonaro entregou a cabeça do Ernesto Araújo, um ministro que causou muitos estragos nas relações internacionais do país. Agora, quem continua lá? Felipe Martins. Todo mundo sabe que o assessor aí especial da presidência fez aquele gesto sentado atrás do presidente do Senado,
fez aquele gesto, que eu não vou repetir aqui, aquele gesto supremacista, que são, né, aqueles 3 dedos, que é um sinal também de como se fosse um ok. Isso já foi bastante falado. Os políticos foram para as redes sociais, tem gente pedindo a cabeça do Felipe Martins, mas ele continua ali intacto. E diante de tudo isso, teve essa mexida grande no ministério, mas que teve muito mais tirando o Ernesto Araújo, teve muito mais uma mexida de posições ali do que, de fato, uma reforma ministerial. Não dá pra gente dizer que foi uma reforma ministerial. Chegamos no dia de hoje com os chefes das Forças Armadas se demitindo, né? Eles deixaram o cargo à disposição, mas, na verdade, é isso. Na prática, é isso. Eles estão se demitindo do governo Bolsonaro. Qual é a mensagem que nós temos? Eu acho que nós temos 2 mensagens. Primeiro, eu acho que a gente tem que olhar para uma coisa que é muito importante. É a primeira vez na história que os 3 comandantes das Forças Armadas se indispõem dessa forma com o presidente por não concordarem com o presidente e pedem para sair. Pedem para sair com uma renúncia conjunta. Nos bastidores, o que se diz é que os militares estão dando um recado claro que não vão embarcar em nenhuma aventura golpista desse presidente golpista, porque é exatamente isso que o Bolsonaro é, um presidente golpista. Então, quem está saindo, só para a gente saber, é o Edson Léo Pujol, que é comandante do Exército, o Ilques Barbosa da Marinha e o Antônio Carlos Bermudes da Aeronáutica, que colocaram aí seus cargos à disposição do general da reserva, o Walter Braga Neto, que agora é o novo ministro da Defesa. A jornalista Thaís Oyama, ontem na coluna dela do UOL, ela lembra de uma coisa que aconteceu há 10 dias, aí, quando o Bolsonaro fala ali com os seus apoiadores ali naqueles momentos de saída dele do Palácio da Alvorada. Nessa conversa, o Bolsonaro teria dito para os seus apoiadores ali: o caos vem aí. Ele falava sobre o quê? Insinuava que o Brasil caminha para um cenário em que a população poderá se voltar contra os governos estaduais. E aí ele continua aqui: será que o governo federal vai ter que tomar uma decisão antes que isso aconteça? Será que a população está preparada para uma ação do governo federal dura no tocante a isso? O que é dura? E para dar liberdade para o povo, é para dar direito para o povo trabalhar, não é ditadura não. Aí a Thaís faz um questionamento: as próximas horas podem revelar o que o presidente entende por ação dura. O que se fala é isso: o exército não vai embarcar em nenhuma aventura golpista do presidente. Ao mesmo tempo, o Bolsonaro está deixando claro que não quer nas Forças Armadas gente que não abaixa a cabeça para ele e que não faça exatamente o que ele quer. Qualquer loucura como o estado de sítio. Depois de ter mencionado isso ali para aqueles apoiadores, aquele circo que fica ali na saída do Palácio do Planalto, e ter mencionado a possibilidade de um estado de sítio, e o ministro do STF, o Luiz Fux, ligou para o Bolsonaro para saber do que se tratava. O Bolsonaro negou, claro, né, como se alguém fosse falar exatamente o que pretende fazer. Mas, enfim, o que a gente sabe até agora? Muita coisa. Qual a conclusão que podemos tirar? Nenhuma. Por isso eu volto naquela frase ali do começo: quem não está confuso está muito mal informado. A gente tem essa tendência, né, de superestimar tudo que a gente sabe. Tem até um nome para isso, que é o efeito Dunning-Kruger, que é o seguinte, gente: quanto menos uma pessoa sabe, mais ela acha que sabe. Isso foi estudado. Esse nome é uma homenagem a 2 psicólogos, 2 professores aí de psicologia, o David Dunning e o Justin Kruger, que investigaram esse fenômeno. A gente sabe, a gente vê, as redes sociais estão cheias de gente assim, né? Quantas vezes eu me deparo com opiniões, você fica pensando assim: como é que a pessoa tem tanta certeza do que ela tá falando? Então, gente, o momento é de se manter informado, saber tudo o que está acontecendo. A gente sabe que a gente tem um presidente golpista que, se ele pudesse, certamente ele já teria dado um golpe, já teria fechado o Congresso, já teria fechado o STF, já teria mandado prender todos os desafetos e críticos a este governo. Mas uma coisa é querer, outra coisa é criar meios para que isso aconteça. É o momento, então, da gente ficar de olho nos acontecimentos, mas também é o momento de ter mais dúvidas, ter mais questões, mais perguntas sobre tudo que está acontecendo, inclusive como as instituições vão funcionar e se vão funcionar, do que sair por aí cravando respostas, certezas, porque a gente realmente não sabe, a gente não tem essas respostas. Vamos para o nosso café?
Já tô aqui com meu café. Hoje eu vou de café, hoje eu não vou de chá, não. Delícia. Pessoal, eu vou começar respondendo aqui a pergunta da Meire Melo, que na verdade foi uma pergunta de várias pessoas. Eu acho que foi uma grande falha minha e eu já quero me desculpar. Ou então acabou ficando fora da edição. Não sei, também não vou ficar procurando culpados, prefiro assumir esta culpa. Então esse TBO é meu. A Meire pergunta o seguinte: boa noite, por gentileza, qual o nome do documentário que você citou no início? Eu gostaria de assisti-lo, obrigada. Gente, é o Pandemia, né? Esse nome tão que a gente tem repetido tanto, falado tanto, ouvido tanto, simples assim, Pandemia. Ele foi lançado antes da pandemia do coronavírus, o que é uma grande coincidência, muita gente inclusive não quis assistir, porque ficou meio agoniado, mas na verdade eles nos mostram os bastidores da ciência, como funciona, a questão do dinheiro, das dificuldades dos cientistas, o que os cientistas estão de olho. Ele é muito elucidativo, por isso que vale muito a pena ver. Se você não assistiu o vídeo, assiste, porque eu tô falando principalmente dessa questão, dessa dúvida que as pessoas têm sobre a questão da velocidade no desenvolvimento das vacinas, o que deixa muita gente preocupada, muita gente insegura em tomar a vacina, mas ali a gente vê que muitos cientistas ao redor do mundo todos já estavam envolvidos em N pesquisas. E a Rússia Demais, que deve ser uma página, ela fala o seguinte: olá Marilis, espero que todas as sequelas que você teve já tenham desaparecido. Infelizmente não, eu ainda tô com meu olfato prejudicado e ainda me sinto muito, muito, muito cansada. Mas isso é pouco, né, perto do que eu vejo que muitas pessoas estão sofrendo por conta da Covid. E ela continua, nessa parte, aos 4 minutos, faltou dizer que a velocidade com que temos essa vacina não é só pela injeção de dinheiro e desenvolvimento tecnológico global. Há também o fato de que em 2002 tivemos o primeiro surto de SARS-CoV e desde aquela época existe pesquisa sobre o coronavírus e o desenvolvimento de vacinas para ele. Então não foi algo do além, já existia bastante conhecimento acumulado sobre esse tipo de vírus, e a injeção do dinheiro ajudou a acelerar o processo, vide a própria declaração do desenvolvedor da Sputnik V. É isso, eu acho que no documentário dá pra gente perceber como, não é, eu sempre brinco, não é que os cientistas estavam em casa e acordaram com uma notícia de pandemia e falaram, agora vamos pesquisar isso. Não, muita coisa já estava acontecendo. Então, agradeço esse comentário aqui, que complementa tudo aquilo que eu falei. Se você não assistiu o vídeo, assiste lá, porque tem alguns dados. O Weber Ortiz fala, Marilis, ficou faltando o nome do documentário e o link para o artigo do New York Times. Gostaria muito de assistir e ler ambos. Então eu tô deixando aqui o print. Se for possível, eu vou pedir para o pessoal do My News colocar também na descrição do vídeo esse link dessa reportagem, que para quem está interessado vale muito acompanhar. A Lucimar Maria Garcês fez uma pergunta bem difícil. Se eu acho que o Brasil algum dia vai se aproximar do bem-estar comum, se vai chegar perto de uma Suécia. Me manda um abraço, outro abraço para você. Eu estava na adolescência quando o Brasil saiu da ditadura, meus 12, 13 anos. E eu acho que os anos seguintes desse processo de redemocratização e tudo que a gente viu, os avanços econômicos, sociais, principalmente que a gente viu acontecer nos governos FHC e Lula, eu tive muita esperança que aquele Brasil do futuro, né, que foi falado e escrito já durante muito tempo, que a gente finalmente tivesse chegado nesse futuro, com menos desigualdade social, com desemprego controlado, com educação, né, realmente para todos, que a gente teria uma boa educação de base, né, que as nossas universidades formariam cidadãos aí, não só competentes para a vida profissional, mas também para exercer a sua cidadania de fato. Mas, infelizmente, eu acho, por exemplo, que as pessoas da minha geração não vão ver o Brasil desse jeito. Mas eu espero que lá na frente isso aconteça. É tão legal quando eu tenho uns comentários fofos. Olha, sempre me sinto acolhido por aqui. Sozinha em casa, só bebo água ou suco. Você é companhia do cafezinho. Mas casualmente hoje eu vou de chazinho também. Bom saber que nossos cientistas seguem trabalhando fortes, mesmo abaixo de tantos ataques contra a nossa ciência e pesquisas como um todo. Um abraço, mulher forte. Obrigada, Marcos. Vamos de cafezinho hoje.
Gente, em geral, eu não respondo esse tipo de mensagem, mas é engraçado que nas últimas semanas eu fui tão atacada e eu ouvi tanta bobagem sendo falada ao meu respeito que eu resolvi falar sobre isso sim. A Tanise Dornelles, ela diz o seguinte: Marilis, queria entender por que os galãs feios te atacam frequentemente, ao mesmo tempo que o tio Rei te elogia muito. Deve ser o Reinaldo Azevedo, porque eu tenho imensa admiração. Ela fala, adoro tu. E logo depois, respondendo ao comentário, a pergunta da Tanise, a Juliana Campos Vitor fala, galãs feios critica determinadas posturas burguesas dela em defender a Lava Jato Sérgio Moro e um certo preconceito em relação a Lula e o PT. Reinaldo Azevedo, como Marilis Vera, sempre foram tucanos. Eu vou responder isso em duas partes. Primeiro, que assim, eu recebo com uma certa constância comentários de pessoas dizendo que alguém, ou grupos, ou sei lá, enfim, tanto faz, estão me atacando em vídeos no YouTube, principalmente. E eu simplesmente ignoro, porque eu não vou dar palanque para esse tipo de pessoa. Qual é a estratégia dessa gente? Essa gente quer ganhar views e likes, tripudiando em cima de outras pessoas. Eu não sou protagonista na discussão política. Eu estou nos bastidores, eu sou jornalista. Sim, claro, já me perguntei por que as pessoas gastam o seu tempo, né, investem tempo falando de mim, se eu não sou protagonista. Eu sou coadjuvante. Quem são os protagonistas? Os políticos. São os políticos que nós devemos fiscalizar, criticar, eventualmente elogiar, se for o caso, tá cada vez mais difícil. Então, assim, a única razão, e aí respondendo a tua pergunta, Tanise, que eu entendo que algumas pessoas invistam tempo me criticando é porque isso dá algum tipo de ibope, né? Eu não vejo outra razão, acho uma bobagem. Vocês podem procurar, vasculhar aí os vídeos, vocês me veem fazendo a mesma coisa? Vocês me veem pegando vídeos de outras pessoas que estão aqui na internet, né, participando desse debate, porque é um debate hoje em dia, né, a internet virou a nossa praça pública, o lugar onde deveria acontecer o diálogo, mas infelizmente a gente vê que às vezes são muitos ataques, entendeu, que não levam a nada, a não ser, né, as pessoas capitalizam em cima desse discurso de ódio. Vocês já viram eu fazendo isso aqui? Posso ter comentado uma coisa ou outra sobre algumas figuras públicas que não são políticos, mas que estão aí no meio do debate que acontece nessa praça pública, mas eu não vou criticar o trabalho de outras pessoas, ou enfim, o passatempo, porque para mim isso não é um trabalho, né? Trabalho é uma coisa que a gente faz com seriedade. Então, assim, essas pessoas, para mim, elas são só disseminadoras de ódio, disseminadoras de má informação ou de desinformação. Isso aqui que a Juliana fala, que eu recebo críticas por defender a Lava Jato, eu jamais fiz isso. Eu nunca cobri Lava Jato, eu nunca escrevi sobre a Lava Jato, inclusive fiz críticas não só ao juiz Sérgio Moro, como a mulher dele, quando era uma figura, quando era uma protagonista desse debate aí, sobre algumas declarações que ela deu. Eu não sei de onde as pessoas tiram isso, quer dizer, eu sei. Por eu ser uma pessoa que fez críticas muito pesadas ao PT, as pessoas acham que automaticamente eu me encaixo num quadradinho aqui de outra coisa. Eu acho, inclusive, curioso perceber que muitas pessoas que aplaudem o tom bastante agressivo com o qual eu critico o governo Bolsonaro, não gostem que eu fizesse a mesma coisa no governo anterior. E essa história de que... Eu não vou responder pelos outros, porque eu não tô aqui para fazer defesa de ninguém, mas essa história de que Marilis sempre foram tucanos. Gente, de onde as pessoas tiram isso? Eu realmente queria saber de onde as pessoas tiram isso. As pessoas tiram conclusões da cabeça delas por conta de um texto ou de outro e saem fazendo essas afirmações levianas. Eu acho inacreditável, acho uma pobreza e, de novo, acho uma pena que algumas pessoas fiquem me usando de escada para ganhar cliques e likes na internet. Desculpa.
né? Gente, eu fico por aqui, vou terminar o meu cafezinho. Na quinta-feira eu tô de volta e na sexta, esta semana também tem vídeo. Um beijo e até!